Bom, continuando nossa aula sobre profilaxia antibiótica, vamos dar uma olhada agora no que é que diz o update de 2021 sobre a profilaxia antibiótica dentro da nossa prática odontológica e o que é que a gente está utilizando hoje em dia para que vocês possam, né, ficar aí completamente atualizados com relação ao guideline atual, tá? Presta atenção aqui, ó. Então, em 2021, né, a American Heart ela se junta em grandes grupos, né, se divide em grandes grupos de pesquisa, de avaliação, para ver aí se o protocolo realmente estava sendo efetivo, se precisa de alguma mudança, se precisa adicionar algum tipo de categoria aos protocolos de profilaxia antibiótica e se as medicações elas precisam ser mudadas de alguma maneira, tá? E aí, ó, vamos dar uma olhada nas perguntas que o guideline ele tenta responder ao longo dessas avaliações desde 2007, quando eles diminuíram as indicações para aqueles 4 grandes grupos de profilaxia antibiótica. Primeira pergunta que o paper mostra para a gente é: houve aumento da incidência de endocardite após a publicação das recomendações de 2007? Qual era a preocupação, então, do grupo de estudo? Diminuímos a quantidade de indicações para os 4 grandes principais grupos. Será que existiu aumento da quantidade de endocardite infecciosa depois das últimas recomendações de 2007? Então, o que é que se viu aí no artigo? No balanço, preponderância de estudos publicados sugere que não há evidências convincentes de um aumento no caso de endocardite infecciosa causada por Streptococcus do grupo Vidrians entre pacientes com risco alto, baixo ou moderado de aquisição de endocardite infecciosa ou resultado adverso de endocardite infecciosa desde a publicação de 2007. Então, trocando em miúdos, o que é que eles perceberam? Que, dentre os grandes grupos, né, comparado com os grupos de menor risco, que se a gente for parar para pensar, esses 4 grupos de indicação são dos pacientes que seriam tecnicamente mais graves. Então, a avaliação levou em consideração que esses pacientes com risco baixo não tiveram aumento da incidência das condições de endocardite infecciosa. Então, de certa maneira, um longo tempo de avaliação aí, quase 15 anos, onde se pôde avaliar que o protocolo de 2007 ele continuou sendo extremamente efetivo, tá? Qual é a frequência atual de morbidade e mortalidade por endocardite infecciosa nos 4 grupos de alto risco definidos nas diretrizes de 2007? Segunda pergunta que eles fazem no paper: se teve algum tipo de alteração na frequência de morbidade ou mortalidade nos 4 grupos com relação à profilaxia antibiótica, tá? Então eles entenderam que não existia evidência convincente de estudos retrospectivos e observacionais de que houve um aumento na frequência de morbidade ou mortalidade por endocardite desde 2007 nos 4 grupos de alto risco definidos nas diretrizes de 2007. Por que eles se fazem essa pergunta? Para saber se o regime de profilaxia antibiótica estava sendo efetivo, se as medicações sugeridas estavam sendo efetivas para esses 4 grandes grupos. Então, dentro desse período, nos estudos retrospectivos e observacionais, paciente com válvula cardíaca protética, paciente com história prévia, recorrente, né, ou pregressa de endocardite infecciosa, doença cardíaca congênita e pacientes que receberam transplante cardíaco e que desenvolveram valvulopatia. Então, eles viram que não houve aumento de incidência de mortalidade nesses 4 grandes grupos, tá? E aí, ó, a sugestão, né, depois de procedimentos odontológicos, né, de pacientes que têm algum outro tipo de condição cardiovascular, eles continuam não indicados, não sugeridos, tá? Então, pacientes que têm defeito de septo, né, pacientes com stents, pacientes com problemas aí relacionados a situações mais simples do dia a dia. A gente ouve muito daquele sopro fisiológico, né? Sem regurgitação, né? A comunicação sem regurgitação, aquelas condições que são mais simples, classicamente, né, eles continuam sem sugerir a profilaxia antibiótica para esses grupos de condições mais simples, tá? Então a gente tem aí dentro do
protocolo atual, as 4 categorias sendo mantidas. Vamos relembrar para que vocês não esqueçam, tá? Paciente com válvula cardíaca protética, paciente com história prévia de endocardite infecciosa, paciente com doença cardíaca congênita e paciente que recebeu transplante cardíaco que desenvolveu valvulopatia. Tá? Esses 4 grandes grupos se mantiveram e são esses que a gente vai olhar com mais cuidado também, continuar olhando com mais cuidado dentro do nosso dia a dia clínico. Tá? Então, outra pergunta que o guideline se fez, né? As 4 categorias de maior risco de desfecho adverso devem ser expandidas para incluir paciente com doença cardíaca reumática, estenose aórtica, válvula aórtica bicúspide, prolapso de válvula mitral ou outra doença cardíaca valvar. Então ele se pergunta se, a partir do protocolo de 2007, eu deveria voltar para o protocolo anterior de 97 e abranger novamente essas condições que seriam condições mais comuns e mais simples do dia a dia. O que é que o paper mais atual sobre o assunto fala para a gente? A reclassificação das categorias de risco para incluir pacientes previamente classificados como de baixo ou moderado risco expandiria muito o número de pacientes que se qualificariam para profilaxia antibiótica em um procedimento odontológico. A tomada de decisão compartilhada continua sendo uma abordagem especialmente importante nas populações mais afetadas, pelo acesso limitado a todo o espectro de cuidados de saúde. Tá? Então, ele fala aqui, se voltasse a expandir para os grupos, né, os grandes grupos, né, de doenças mais comuns, a gente correria um risco de acabar prescrevendo muito antibiótico e tendo no dia a dia uma quantidade grande de resistência bacteriana. Então, essa é a grande questão e é por isso que, de certa forma, eles mantiveram os 4 grandes grupos, mas eles lembram no paper, né, que a tomada de decisão compartilhada continua sendo uma abordagem importante em populações específicas. O que é que isso traz para a gente, né? O que eu tinha comentado com vocês. A conversa com o médico do paciente, com o cardiologista do paciente, para saber se aquela condição específica relacionada ao procedimento odontológico que a gente vai realizar seria necessária para fazer a profilaxia antibiótica, tá? Então, procedimentos odontológicos, né, que o paper geralmente recomenda frente à nossa dinâmica diária, tá? Profilaxia antibiótica sugerida em todos os procedimentos odontológicos que envolvam manipulação de tecido gengival ou de região periapical de dentes, né, com perfuração de mucosa oral. Então, vamos lá. Pacientes dentro dos 4 grandes grupos, onde a gente vai realizar manipulação do tecido gengival ou periapical ou perfuração de mucosa. Isso inclui o quê? Procedimentos cirúrgicos, procedimentos periodontais específicos, procedimentos endodônticos específicos também. Tá? Então, em sua grande maioria, a nossa grande preocupação acontece com procedimentos que envolvam aí, o rompimento da nossa barreira de continuidade, então procedimentos de cirurgia, incisões, né, extrações dentárias, as infecções endodônticas e periodontais também, por a gente acabar manipulando o tecido gengival potencialmente infectado. Tá? E quando é que ele não sugere a profilaxia antibiótica para os 4 grandes grupos? Nas injeções anestésicas através de tecidos não infectados, na obtenção de radiografia dentária, na colocação de prótese removível ao aparelho ortodôntico, ajuste de aparelho ortodôntico, colocação de brackets, quebra de dentes descidos ou sangramentos por trauma nos lábios ou na mucosa oral. Tá? Então, essas são situações, né, onde a American Heart não indica a profilaxia da endocardite nos 4 grandes grupos. Tá? Então, de certa forma, nossa grande preocupação acaba sendo com cirurgia, endodontia, periodontia. Tá? São as preocupações, né, onde a gente vai ter um risco maior de translocação bacteriana. Tá? Outra pergunta interessante, ó, houve mudança nas recomendações de medicações para pacientes que se enquadram no risco de endocardite infecciosa? E aqui vocês vão ter uma pequena surpresa, porque teve sim uma pequena alteração com relação
as recomendações. Mas de antemão, tá? Preste atenção para uma coisa. A gente passou anos utilizando uma medicação específica, né? Eu já vou dar um spoiler aqui. A clindamicina acabou sendo sacada dos pacientes alérgicos aí às penicilinas dentro das novas recomendações. A gente passou anos utilizando a clindamicina. Não vou usar nunca mais? Não, gente. Tá? Se foi efetivo até hoje, se a gente não teve aumento de incidência, se não teve nenhum outro tipo de situação, pode ser que alguma vez faça sentido utilizar a clindamicina. Mas o protocolo novo ele já vai direcionando para uma mudança de prescrição. Tá? Isso é uma transição. Então, se alguma situação específica você precisar utilizar o protocolo anterior, utilize. Tá? Lembre-se que essa decisão acontece baseada aí na nossa vivência clínica e no que a gente está esperando dentro do consultório odontológico, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente ver as recomendações atuais de profilaxia antibiótica. Começando com pacientes que não têm alergia e que podem tomar medicação por via oral. Olha o nosso protocolozão, amoxicilina, 4 comprimidos de 500 miligramas, totalizando 2 gramas, 30 a 60 minutos antes do procedimento. Criança, 50 miligramas por quilo de peso, manteve-se a mesma coisa, tá? Pacientes que não podem fazer uso por via oral, ampicilina, 4 comprimidos, né? Aqui é por via oral, perdão, tá? Que não podem fazer por via oral, a ampicilina nesse caso são 2 gramas intramuscular ou endovenoso, tá? Então seria aí 2 ampolas, né, intramuscular ou endovenoso, ou a cefazolina ou a ceftriaxona, 1 grama, uma ampola intramuscular ou endovenoso. Não teve mudança específica dentro dessas recomendações para o que a gente utilizava no protocolo de 2007, tá? Manteve-se a mesma coisa. A grande mudança aconteceu aqui, tá? A cefalexina continuou sendo indicada para pacientes com alergia, os 4 comprimidos de 500 miligramas, totalizando 2 gramas, meia hora, 1 hora antes. A mudança começou a aparecer aqui, ó. Azitro ou claritro, 1 comprimido de 500 miligramas, também de 30 a 60 minutos. E aí, ao invés da clindamicina, né, se colocou a doxiciclina, que é uma tetraciclina. 1 comprimido apenas de 100 miligramas. Então, eles adicionaram aí a tetraciclina, né, de 100 miligramas para o protocolo para os pacientes alérgicos, tá? Então, primeira escolha, segunda escolha, terceira escolha. Cefalosporinas, macrolídeos ou tetraciclinas. Você poderia escolher aí qual a opção que você faria para o seu paciente. Lembrando que eu não gosto de utilizar como primeiro mecanismo. Se o paciente relata que nunca tomou cefalosporina, eu não gosto de fazer uma cefalosporina nos pacientes alérgicos, tá? Mas é possível sim ser feito. E pacientes alérgicos às penicilinas que não possam fazer a medicação por via oral, a cefazolina ou a ceftriaxona, uma ampola de 1 grama, intramuscular ou endovenoso. Tá? Então seriam as indicações. Por que é, né, que a gente teve aqui a alteração? Com relação à clindamicina, ela acabou não sendo mais indicada, porque alguns estudos mostraram que a clindamicina pode causar alguns efeitos adversos mais graves para o paciente, como, por exemplo, a colite pseudomembranosa. O paciente faz a medicação, altera de maneira brusca a condição gastrointestinal, né, a microbiota intestinal, e o paciente, ele algumas vezes precisa ser internado por causa dessa condição de colite pseudomembranosa. Então, a clindamicina acabou sendo sacada por esse motivo. Esse é o grande motivo aí da gente não ter a clindamicina para pacientes alérgicos. A azitromicina deve ser utilizada com cautela em pacientes com arritmias ou problemas cardíacos. Tenham atenção com relação a isso. A azitromicina ela interfere com várias medicações para pacientes que tomam antiarrítmicos. E aí eu tenho que ter um cuidado muito grande na prescrição dessa medicação, tá? Também não seria nossa primeira escolha, nem nossa segunda escolha para um paciente alérgico à penicilina, caso o paciente tenha aí associado ao problema cardíaco de base, arritmia ou tome antiarrítmico. E a doxiciclina começa a ser uma opção para paciente que não pode usar penicilina, cefalosporina ou antibiótico da família dos macrolídeos, tá? Cefalosporina, tá, gente? Ou antibiótico da família dos macrolídeos, que seria azitro ou claritromicina, tá? Então, se adicionou dentro do
padrão de medicação, uma tetraciclina, a doxiciclina, dentro desse contexto. Então, essa é a condição atual que a gente tem para pacientes hoje, dentro do protocolo do Update 2021. São essas medicações que a gente vai recomendar para a profilaxia antibiótica, tá? Um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração, acho que esse aqui foi um dos pontos mais elucidativos do Update 2021, para que você possa ficar atento para uma situação. Muitas vezes o paciente tem vários procedimentos para serem realizados no consultório odontológico e a gente precisa fazer esse atendimento sequencial em algumas consultas. E aí a gente pode cair naquele erro de ficar fazendo profilaxia antibiótica semana após semana para esse paciente, para poder realizar o procedimento, né, que deve ser realizado dentro daquela situação. E aí, ele responde uma pergunta que é muito importante: se existe o risco de resistência para tratamentos sequenciais em intervalos de tempo curto. Dá uma olhada nas recomendações para que a gente não erre dentro dessas situações. As recomendações atuais, né, os estudos sugerem que seja escolhido um antibiótico alternativo quando forem realizados atendimentos com menos de 7 dias. Então, se você tiver que fazer 2 consultas com o paciente que se enquadre no protocolo da American Heart de profilaxia antibiótica, esse intervalo entre consultas, ele acabe sendo com 7 ou menos de 7 dias, você deve escolher um regime de antibiótico terapia alternativo. Então, se eu usei amoxicilina, se eu quero fazer uma profilaxia dentro desse período, eu vou escolher um antibiótico de segunda ou terceira escolha. Um azitro, uma cefalosporina, né, uma claritromicina ou a doxiciclina, tá? Esperar pelo menos 4 semanas para utilizar o mesmo regime de profilaxia antibiótica. Se eu utilizei hoje, quero utilizar o mesmo regime de profilaxia antibiótica no meu paciente, eu deveria esperar 4 semanas para interferir o mínimo possível na quantidade de bactérias resistentes. Ficou claro isso? Então, estaria, de certa forma, né, errado, entre aspas, a gente utilizar a profilaxia uma semana e na segunda, na terceira, utilizar o mesmo regime de profilaxia. O ideal seria que eu esperasse 4 semanas para voltar a utilizar o mesmo protocolo de profilaxia. Esperar ao menos 10 dias para realizar profilaxia antibiótica, caso o paciente tenha feito antibiótico terapia prévia, tá? Então, vê só. Você prescreveu antibiótico terapia para o paciente, utilizar amoxicilina por 7 dias para controlar um processo infeccioso. Você deveria esperar pelo menos 10 dias se você quisesse realizar um novo procedimento com profilaxia antibiótica. Então, essas são recomendações que são importantíssimas para que a gente não tenha bactérias resistentes dentro do tratamento odontológico e para que a gente não complique a condição do nosso paciente. Deu para entender isso? Se você fez antibiótico terapia, espere pelo menos 10 dias para utilizar uma profilaxia antibiótica no seu paciente. Dessa maneira, como é que a gente utilizaria antibiótico de maneira racional no nosso dia a dia? Tente organizar os seus procedimentos de maneira que você tenha um intervalo não tão longo, mas se você fez uma profilaxia e depois uma cobertura antibiótica após o procedimento, já aproveita na próxima semana, porque ele já, de certa forma, está coberto com antibiótico. Então, você pode realizar o procedimento com segurança. Tá? Se você quiser espaçar esses procedimentos e for com menos de 4 sessões entre uma consulta e outra, escolha um regime de profilaxia antibiótica alternativa. Se você quiser utilizar o mesmo regime de profilaxia antibiótica pelo paper de 2021, você vai ter que esperar 4 semanas para utilizar novamente o mesmo regime de profilaxia, tá? Então, isso aqui é muito importante para que a gente não tenha aí nenhum problema associado ao uso de antibiótico profilático, tá? Resumindo, os pontos principais que o paper mostra para a gente. A endocardite, ela é mais provável de se desenvolver como resultado de bacteremia do Streptococcus do grupo Vitrians, transitória, atribuível a atividades diárias rotineiras, como mastigar alimentos, escovar os dentes, do que um procedimento odontológico, tá? Então, isso é uma grande discussão desde sempre. Escovar os dentes se provoca uma bacteremia. Sim, se provoca uma bacteremia, mascar um chiclete, comer algum tipo de alimento específico, mas lembre-se que nessas situações
eu não tenho uma barreira, uma solução de continuidade na grande maioria das vezes, tá? Então, assim, a bacteremia transitória, ela acontece na nossa boca o tempo todo, até com a própria escovação. Um número extremamente pequeno de casos de endocardite pode ser prevenido com profilaxia antibiótica por um procedimento odontológico, mesmo que a profilaxia ela seja 100% eficaz. Esse é o grande nó, essa é a grande discussão na literatura, tá? É porque, mesmo que ela seja 100% eficaz, mesmo que a profilaxia ela seja 100% eficaz para o nosso paciente, ela vai prevenir a endocardite em um grupo muito pequeno de casos. Então, não são todos os casos que, mesmo que você faça profilaxia antibiótica, o paciente não vai desenvolver endocardite, tá? Se a profilaxia antibiótica para um procedimento odontológico for eficaz na prevenção de um número muito pequeno de casos de endocardite, deve ser sugerida apenas para aqueles pacientes com maior risco de resultado adverso da endocardite. Essa é a justificativa para que eles mantenham os 4 grupos principais com condições mais críticas com relação aos problemas cardíacos, tá? Então é por isso que eles não aumentam os grupos aí para as outras condições específicas, porque esses 4 grupos com condições mais complexas é que se beneficiariam em grande parte da profilaxia. Não há evidência convincente de aumento de frequência ou morbidade ou mortalidade por endocardite em pacientes com baixo, moderado ou alto risco de desfecho adverso desde a publicação de 2007. Ou seja, mantiveram os 4 grupos, não aumentando ainda a quantidade de grupos adicionais para a endocardite infecciosa. Profilaxia antibiótica para o procedimento odontológico não é sugerida apenas com base em um risco aumentado de aquisição de infecção, de endocardite infecciosa ao longo da vida, tá? Então eu tenho também que levar os outros pontos em consideração. A profilaxia antibiótica para um procedimento odontológico que envolva manipulação de tecido gengival, região periapical de dente ou perfuração de mucosa é sugerida apenas para pacientes com maior risco de resultados adversos de endocardite, tá? Que são os 4 grandes grupos. O que é que ele ressalta, Os 2 pontos aqui que são bem importantes para que a gente possa relembrar. A manutenção de uma boa saúde bucal e o acesso regular ao atendimento odontológico são consideradas mais importantes para prevenir a endocardite do que a profilaxia para procedimentos odontológicos. Sugerimos que os pacientes façam exames odontológicos semestrais quando tal atendimento estiver disponível. Isso é muito importante, que o paper ele recomende o acompanhamento odontológico a cada 6 meses para que eu reduza esse risco da endocardite infecciosa. A tomada de decisão compartilhada é importantíssima entre pacientes e profissionais de saúde e pode haver casos em que um profissional de saúde e um paciente discordem das sugestões ou declaração científica de 2021. Nesse caso, o profissional de saúde deve estar familiarizado e entender as sugestões de 2021 para informar adequadamente aos pacientes sobre os riscos e benefícios da profilaxia antibiótica para um procedimento odontológico, para que a decisão informada ela possa ser tomada. Grande preocupação que se tem hoje em dia, Tirar o profissional de saúde daquela função de pedestal, De que eu sei tudo, que eu vou resolver e que eu vou indicar a medicação que eu acho interessante. Isso deve ser discutido com o paciente, você vai mostrar o motivo, o porquê que você está tendo esse cuidado, mas sem sombra de dúvidas, essa é uma decisão que deve ser tomada, tanto por você como por o paciente, tá? Ok. E naquelas situações onde eu tenho a profilaxia cirúrgica, que seria a prevenção de infecção do sítio cirúrgico em pacientes que seriam suscetíveis, que seriam exatamente os pacientes com algumas condições sistêmicas específicas, tá? Então, eu posso considerar a profilaxia cirúrgica, por exemplo, num paciente diabético pouco compensado. É um paciente que chega no consultório, está fazendo uso da medicação, mas está com controle ruim de hemoglobina glicada, A hemoglobina glicada mostra para a gente aí um grau de descompensação grande desse paciente. Mas, se eu não fizer o procedimento, se eu não removo o foco de infecção dentro da cavidade bucal, eu acabo, de certa forma, prejudicando ainda mais a condição do paciente, tá? Pacientes portadores de próteses articulares, que a gente falou aqui no começo, que é uma condição que a gente pode levar em consideração. Pacientes com doença renal crônica ou transplantados, porque, de certa forma, tem um risco maior de desenvolver infecções
em uma dificuldade maior de cicatrizar, né, de ter a cicatrização, o processo de cicatrização acontecendo, e também por fazer uso de corticoides ou imunossupressores. Pacientes que sejam imunossuprimidos ou que usem drogas que causam imunossupressão, né, então, consequentemente, a gente pode levar em consideração a profilaxia cirúrgica, tá? E aí, né, se segue o protocolo da American Heart Association, em sua grande maioria, os 2 gramas 1 hora antes do procedimento. Mas um dos grandes autores de farmacologia do Brasil, que é o Andrade, tá? Ele adaptou, né, esse protocolo de profilaxia cirúrgica de um instituto chamado Instituto MIT, que é um instituto que atende uma grande quantidade de pacientes com relação a cirurgias de implante, principalmente. E aí ele acabou adaptando esse protocolo, né, da profilaxia cirúrgica, considerando a condição ASA do paciente, né? Relembra que aquela condição ASA vai do ASA 1 até o ASA 6, né, onde o ASA 1, 2 e 3 seriam as condições que a gente teria em consultório odontológico. Né? O paciente ASA 1 saudável, o ASA 2 que tem uma doença sistêmica leve, né, que não incapacita e nem limita as atividades. O paciente ASA 2 seria um paciente ASA 3 seria um paciente com doença moderada que não incapacita, mas que pode limitar as atividades diárias. Então é bom a gente identificar esses pacientes para saber também o risco, né, geral que ele poderia ter de desenvolver uma complicação maior após um procedimento odontológico, tá? Então, paciente ASA 1 ou 2, onde você vai realizar exodontias de elementos não infectados, colocação de implante unitário, cirurgia de segundo estágio ou um descolamento tecidual mínimo, tá? Então, cirurgias mais leves, eles não recomendam, né, dentro do protocolo MIT, a adaptação do Andrade, não recomendam antibiótico. A microbiota da cavidade bucal vai ser controlada com a clorexidina 0,12%, bochechos com 15 ml a cada 12 horas até a remoção da sutura, tá? Então essa é a indicação da adaptação aí do protocolo MIT para profilaxia cirúrgica. Paciente ASA 1 ou 2, onde você vai realizar exodontia com enxerto alveolar, inserção imediata de implante, cirurgias de implante múltiplo e descolamento tecidual moderado. Ele recomenda 1 grama 1 hora antes, com amoxicilina, e 500 miligramas 6 horas após a cirurgia. Então, para pacientes ASA 1 e 2, ele utiliza esse esquema de profilaxia antibiótica, 1 grama 1 hora antes, 500 miligramas de 8 horas a cada 8 horas, de 500 miligramas 6 horas após a cirurgia, tá? No protocolo 2. No protocolo 3, ASA 1 ou 2, paciente ASA 1 ou 2, onde você vai realizar a inserção de implante múltiplo, logo após exodontias, utilização de membranas, descolamento tecidual extenso. Ele recomenda 1 grama de amoxicilina 1 hora antes do procedimento, com 500 miligramas a cada 8 horas por um período de 3 dias. Vocês podem perceber, eu já falei na aula de antibiótico terapia, que a tendência hoje dos autores é diminuir cada vez mais esse tempo de prescrição de antibiótico. Então já é feita de 3 a 5 dias, é a média geral, tá? Paciente ASA 2 ou 3, que já tem uma condição, né, um pouquinho pior dentro da sua condição de saúde, onde vai ser realizada a inserção de enxerto ósseo em bloco, descolamento tecidual extenso, cirurgia de longa duração ou doença periodontal ativa, 1 grama de amoxicilina 1 hora antes, com 500 miligramas a cada 8 horas por um período de 5 dias. Então, esse é o protocolo que se usa, né, dentro dessa condição para profilaxia cirúrgica. E qualquer intervenção que envolva seio maxilar, o antibiótico de escolha acaba sendo a amoxicilina com clavulanato de potássio, porque as bactérias que convivem, né, no seio maxilar, a microbiota natural do seio maxilar, ela já é naturalmente mais resistente aos antibióticos beta-lactâmicos, por isso que já se utiliza a amoxicilina com clavulanato nessas situações, tá? Então isso aqui é uma tabela que você pode seguir também no seu dia a dia para realizar uma prescrição de antibiótico que não necessariamente precise ser aquela prescrição por um período de 7 dias, levando em consideração, claro, o risco que o paciente tem de desenvolver algum tipo de complicação local, né, a profilaxia cirúrgica, também dentro da condição sistêmica dele, levando em consideração se é um paciente diabético, imunossuprimido, se toma alguma medicação específica que possa interferir na imunidade desse paciente, tá? Então essa é uma adaptação que o Andrade traduziu,
que é muito importante que a gente saiba também, porque pode ser adaptado para o nosso dia a dia clínico. Enfim, né, a gente chega aqui ao final da nossa aula sobre profilaxia antibiótica. A gente vai ter dentro das atualizações mais coisas aí ao longo do tempo, que eu vou mostrando para vocês, né, dentro dos casos clínicos que a gente vai resolver também, mas que é importantíssimo que vocês fiquem atentos aí a essas condições específicas, né, com relação à prescrição de profilaxia antibiótica, tá certo? Vou deixar para vocês disponível o artigo original para que vocês possam baixar, estudar. Fiquem atentos às situações que aparecem em consultório para que a gente esteja sempre atualizado e utilize a prescrição racional de antibiótico da melhor maneira possível, tá certo? Continuamos nossa jornada aqui dentro do nosso curso. Um abraço e a gente se encontra na próxima aula.